Olá, pessoas! Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre a Casa Baratheon desde de seu surgimento até os dias atuais, todos os personagens que a compõem e os eventos que decorreram ao longo da sua história. E simbora pro vídeo. Nas terras de Westeros, onde traições são moeda corrente e o trono é disputado ferozmente, uma casa se ergue com a força de um martelo de guerra. Bem-vindos a uma jornada pela história da Casa Baratheon, uma linhagem de reis e guerreiros que moldou o destino dos 7 reinos. Prepare-se para desvendar os segredos, as conquistas e as tragédias que definiram essa casa icônica. Esta é a saga da Casa Baratheon, onde nossa é a fúria. A Casa Baratheon de Ponta Tempestade é uma das grandes casas de Westeros e é a principal casa das Terras da Tempestade. Sua sede é em Ponta Tempestade, um castelo antigo construído pelos Reis da Tempestade. Seu brasão apresenta um veado coroado negro num fundo dourado. Os membros da família tendem a ser grandes, com cabelo preto e olhos azuis. Eles são conhecidos por seus temperamentos vivos. Seu lema é "Nossa é a Fúria". Sua ramificação principal era a Casa Real, mas a Casa Lannister atualmente controla o trono. Quando Robert Baratheon subiu ao trono de ferro e retirando a Casa Targaryen dele, uma coroa de ouro foi adicionado ao veado, denotando seu status como a Casa Real. A casa foi fundada por Orys Baratheon, um dos generais mais importantes de Aegon I, e rumores diziam que fosse seu irmão bastardo. Pela linha feminina, os Baratheon descendem dos Reis da Tempestade, pois Orys matou Argilac do Randon, o arrogante, o último dos Reis da Tempestade, e casou-se com sua filha Argela, e assim acabou unindo o útil ao agradável, já que ele estava em Westeros e precisava de um brasão e lema para dar à sua nova casa, já que isso é um costume obrigatório em Westeros. Orys, então, após uma conversa com Argela, acabaram chegando a um acordo de matrimônio, e para que a casa dela não fosse esquecida, ou por respeito ao seu pai, que lutou até não conseguir mais ficar de pé, ele então adotou para si o símbolo e o lema da linha ancestral de sua esposa. A linhagem dos reis da Tempestade data de antes da Era dos Heróis, quando seu reino foi fundado pelo rei Duran, o Desgosto Divino, um herói lendário. Durante a rebelião Blackfyre, os Baratheon permaneceram leais à dinastia Targaryen, proporcionando grande parte da força comandada pelo príncipe Baelor Quebra-Lanças na decisiva batalha do Campo do Capim Vermelho. Durante a Dança dos Dragões, os Baratheon apoiaram a reivindicação de Aegon II ao Trono de Ferro. Décadas mais tarde, a princesa Rhael Targaryen, filha do rei Aegon V, casou-se com um Baratheon e assim nasceu Lord Steffon Baratheon, continuando os laços estreitos entre o dragão e o veado. A rebelião que usurpou os Targaryen do Trono de Ferro, no entanto, foi iniciada em nome do filho de Steffon, Lord Robert Baratheon, e seu irmão de criação, Eddard Stark. Os Baratheon e seus vassalos foram fundamentais para o conflito, junto com as casas Arryn, Stark e Tully, e eventualmente a Casa Lannister lá para o finalzinho da guerra. A Batalha de Solar Estival e o Cerco de Ponta Tempestade foram os principais eventos nas Terras da Tempestade. Após a guerra, a casa gerou 2 ramos menores, um sentado no Trono de Ferro, sob o comando e governo de Rey Robert, e outro na Ilha de Pedra do Dragão, encabeçada por Lord Stannis Baratheon. Durante a rebelião Greyjoy contra o governo de Robert, a frota combinada dos Baratheon derrotou a Frota de Ferro na Batalha de Ilha Bela, comandada pelo mestre dos navios, Stannis. Ele depois subjugou Grandwick, em nome de seu irmão, supostamente comandando exércitos dos Senhores da Tempestade,
para fazê-lo. Com Robert e Stannis segurando seus próprios títulos, o jovem Renly Baratheon se tornou senhor de Ponta Tempestade. Algum tempo depois de ele conseguir a maioridade, ele foi nomeado para pequeno conselho de Robert como mestre das leis. Logo mais à frente nos acontecimentos, quando, como Robert I, estava morrendo de um ataque de javali, Renly pediu Eddard Stark, a mão do rei, para apoiá-lo em uma complô para ocupar o trono após a morte do rei. Lord Stark se recusou, mesmo dizendo que se as crianças de Cersei eram bastardas nascidas do incesto. Eddard achava que o trono deveria passar para Stannis quando Robert falecesse. Renly, então, se irrita e foge de Porto Real. Apesar da melhor pretensão de Stannis, Renly foi capaz de reunir as Terras da Tempestade para a sua causa, bem como a Casa Tyrell, logo no início da Guerra dos Cinco Reis. Quando o rei Renly foi morto sob os muros de Ponta Tempestade, a maioria das casas juramentadas a Ponta Tempestade foram primeiro até Stannis. Em seguida, os Tyrells da Campina se bandearam para o lado do Trono de Ferro. Após a Batalha da Água Negra, a maioria dos Senhores da Tempestade desertam Stannis também. Após a morte de Joffrey I, o atual chefe da casa é o Rei no Trono de Ferro, Tommen I, título disputado com o rei Stannis. Após a queda de Pedra do Dragão, a guarnição atual em Ponta Tempestade é a última força no sul de Stannis. Stannis parte com 1.500 soldados, tudo que lhe restou, para o norte. Ele auxilia a Patrulha da Noite a derrotar os selvagens na muralha e depois inicia sua marcha para Winterfell. A Casa Baratheon no final do terceiro século. Os Baratheon, conhecidos durante o tempo decorrido em As Crônicas de Gelo e Fogo, são Rei Robert I, rei de Westeros, trucidado por um javali; Rainha Cersei Lannister, sua esposa; Rei Joffrey I, seu filho mais velho e herdeiro, envenenado em seu próprio casamento; Princesa Myrcella Baratheon, sua filha; Rei Tommen I, seu segundo filho, rei de Westeros; Edric Storm, bastardo conhecido de Robert, filho de Delena Florent, criado em Ponta Tempestade; Rei Stannis I, autoproclamado rei de Westeros; Rainha Selyse Florent, esposa de Stannis; Princesa Shireen Baratheon, filha única de Stannis; Rei Renly I, autoproclamado rei de Westeros, morreu por uma sombra conjurada por Melisandre, uma sacerdotisa vermelha de Ashai; Sor Harbert, provavelmente um Baratheon, tio-avô de Robert, Stannis e Renly, uma vez castelão de Ponta Tempestade. Casas juramentadas a Ponta Tempestade: Casa Catherine de Fountain, Casa Caron de Nocticantiga. O Lorde da Casa Caron recebe o título de Senhor da Marca. Depois da Batalha da Água Negra, suas terras foram dadas à recém-criada Casa Fute de Nocticantiga, Casa Conington de Poleiro do Grifo, Casa Dondarrion de Porto Negro. O primeiro Dondarrion recebeu o título de Lorde por um rei da tempestade por ter entregue uma importante mensagem. O símbolo da casa é um relâmpago bifurcado roxo num fundo negro, com estrelas de 4 pontas brancas. O relâmpago comemora o raio, que por sorte salvou a vida do mensageiro. Os Dondarrion são senhores da marca. Casa Herald Solar de Montefeno. Casa Estermont de Pedra Verde. Lord Estermont é avô materno do rei Robert Baratheon. Sua mãe, Lady Cassana, era filha de Lord Estermont. Casa Fel de Bosque Cortado. Casa Grandison de Bela Vista. Casa Penrose de Pergaminhos. Casa Seaworth. Casa Selmy de Solar de Colheitas. Casa Swan de Pedrelmo. Os Swan são senhores da marca. Casa Tarth de Tarth. Os Tarth comandam a ilha de Tarth, que fica no extremo da Baía dos Naufrágios. Lord Selwyn é chamado de Estrela da Tarde. Sua única filha e herdeira
é Brienne de Tarth. Casa Tywin. Essa casa caiu em desgraça quando um Tywin da Guarda Real foi executado por dormir com uma das amantes de Aegon IV. Seus 2 irmãos tentaram vingá-lo matando o rei, mas Aegon foi salvo pelo seu irmão, Aemon, o Cavaleiro Dragão, que morreu defendendo-o. Simon Tywin, de uma geração posterior, se tornou um famoso bandido, liderando a Irmandade da Mata de Rei, antes de ser morto por Barristan Selmy. Casa Trant, de Forca Cinzenta. Casa Wild, de Casais de Chuva. E este foi o nosso vídeo sobre a Casa Baratheon. Se gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like no vídeo, suas sugestões, opiniões nos comentários e caso queiram que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre os personagens ditos e as casas vassalas mencionadas no vídeo, deixe nos comentários que irei responder a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe nosso vídeo. Vou me despedindo por aqui, meu dragão me aguarda. Até o próximo vídeo.